Boa noite a todos, bem-vindos à nossa orientação para embarque. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer probleminha aí no meu áudio, nos slides, por favor, me avisem. E hoje a orientação para embarque, né, o foco da orientação pré-embarque são estudantes indo para os Estados Unidos que estudarão em escolas com acomodação em casa de família, que nós chamamos de day schools. Então, todos os alunos aí dessa modalidade, tá, de acomodação e para esse país, Estados Unidos, hoje a orientação para vocês. Tá? Eu sempre gosto de começar a orientação lembrando vocês todos, os alunos, que essa orientação é para você. Você que vai estudar, você que vai morar em outro país, né? Os seus pais, familiares ou agentes de viagens com certeza estão acompanhando vocês durante toda a preparação, mas os maiores interessados são vocês. Então, prestem atenção hoje, tirem dúvidas se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Façam aí as anotações de vocês e já comecem a preparação desde já, tá? Para esse intercâmbio. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí durante a apresentação, fiquem à vontade para colocar aí no Questions and Answers. Eu vou olhar ao final, tá bom? Da apresentação. Então, eu vou seguir aqui, né, com a apresentação para a gente não ir interrompendo. E ao final, se houver alguma pergunta, eu vou respondendo, tá? E também lembrando que hoje nós temos aqui alunos de diferentes escolas, tá? Mais especificamente, 5 escolas diferentes. Então, hoje eu não vou falar especificamente de nenhuma escola, tá? Essa é uma orientação geral, uma orientação para preparação de vocês em termos de malas, de chegada, sistema educacional americano, a cultura americana. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a sua escola, né, sobre a sua acomodação, as suas matérias, a vestimenta da sua escola, direcione para o seu agente, tá bom? Que ele vai conseguir te ajudar. Caso a gente não saiba, eles vão nos contatar sem problema nenhum. Mas para a gente respeitar aí os alunos que estão indo para escolas diferentes, hoje vamos focar aí, né, nessa orientação geral, tá? De preparação de fato. Vamos começar então, pessoal, falando sobre a cultura americana, né? Vocês vão fazer um intercâmbio e a proposta de qualquer intercâmbio é conhecer a cultura de outro país. Então, vocês estarão nos Estados Unidos, aprendam e se adaptem à cultura americana. Por que que a gente fala isso? Não busquem a cultura brasileira. Não busquem viver a mesma vida, a mesma rotina, os mesmos costumes, isso não vai acontecer. Então, quanto mais abertos vocês estiverem para a cultura do país, para o dia a dia daquela escola, para o dia a dia daquela família, mais fácil será a adaptação de vocês. É um momento que vocês vão sair da zona de conforto. Normal, vocês vão sair da zona de conforto de vocês. E sair da zona de conforto causa desconforto. Isso é esperado, tá? Então, já embarquem sabendo disso, abertos, né, às mudanças, abertos às novidades. Quanto mais abertos vocês estiverem, quanto mais vocês respeitarem a cultura também do país que vocês estão, mais fácil e mais rápido será a adaptação. Até porque o High School, apesar dele ser um programa de estudos, né, um programa acadêmico que a gente fala, ele não traz só isso de benefício. É um programa que traz aí um grande desenvolvimento de maturidade e independência, né? Vocês são todos adolescentes, a grande maioria, se não todos, será a primeira oportunidade longe dos pais, mais longa pelo menos, né? Longe aí da família, vivenciando o seu próprio dia a dia. Então, o desenvolvimento da independência nesse programa é um dos grandes benefícios, tá, do high school. Então, já aproveitem também esse momento para isso, até porque em breve vocês vão para a faculdade, e aí as coisas mudam bastante, né? Então, é uma preparação para a vida. E você, aluno, tem um papel fundamental no sucesso do intercâmbio, por isso que eu digo que essa orientação é para você. Não é para o seu pai, para sua mãe, para os seus familiares. Eles acompanham, mas a preparação é para vocês, assim como o papel que vocês têm aí. Vocês são os protagonistas do high school. E os alunos que têm as melhores experiências são aqueles que se abrem para as novas oportunidades, respeitam a cultura local e participam do que é proposto.
né? Então, não queira viver uma vida igual a que você tem no Brasil. Como eu falei, isso não vai acontecer. É, se vocês conversarem com qualquer ex-aluno, se vocês olharem o nosso canal do YouTube, todos os vídeos de depoimentos que nós temos ali são vídeos genuínos que alunos gravaram. Todos eles, a dica que eles dão para a adaptação do programa é participar. Participar do que é proposto, participar da acomodação, né? Não se isolar. Isso é extremamente importante no programa. Então, a gente vai falar isso algumas vezes aqui na orientação. E nós vamos sempre reforçar durante o intercâmbio de vocês também. Nos Estados Unidos, existe um senso de comunidade na escola muito grande, né? Então, se existe ali um jogo, né, de basquete para ser assistido, um jogo de futebol americano, todos os alunos vão prestigiar. Se tem uma peça de teatro, todos os alunos vão prestigiar. Então, entrem nessa rotina da escola, até porque isso vai ajudá-los a fazer amizade, principalmente com americanos, com nativos, que é uma das principais propostas desse programa. E uma questão aí de adaptação que muitas vezes pega para o brasileiro é a alimentação. A alimentação é diferente e é muito diferente quando a gente viaja a passeio e quando a gente mora lá, tá? Então, entenda que existe esse processo de adaptação, tá? E vocês vão se adaptar à alimentação. Como é que funciona mais ou menos, tá? Na prática, para vocês já irem preparados. Quem já foi para os Estados Unidos tem uma ideia, né? Mas como eu falei, é diferente de quando a gente está passeando e de quando a gente está morando, tá? O café da manhã é uma refeição ali, cada membro da casa, né, tem horários diferentes. Então, pode ser que a host mother tenha um horário, a host father tenha outro, você vai entrar aí nessa rotina também. Então, cada estudante costuma preparar a sua refeição, né? Cada membro da família costuma preparar a sua refeição. Eles deixam ali à disposição torrada, cereal, leite, ovos, sucos. Então, você vai preparar o seu café da manhã. Se você gosta de algo específico, peça, tá? Comunicação é uma palavrinha-chave no high school. Seja com a casa de família, seja na escola, ou mesmo conosco, da 3W, ou com os agentes de vocês. Comuniquem-se, tá? Ah, André, eu adoro comer pão frios de manhã. Normal, faz parte da cultura brasileira. Peça para casa de família. Pode ser que não tenha, pode ser que não faça parte do dia a dia deles, mas vocês podem pedir, devem pedir, tá? O almoço é uma das refeições que mais causa ali um certo impacto no início, porque é bem diferente do que nós estamos habituados no Brasil. Em geral, nosso almoço é maior, né? É uma refeição bem completa. Já nos Estados Unidos é uma refeição rápida, tá? Então é muito comum eles comerem lanches, saladas, né? Então algo bem mais ágil. Vocês também podem levar snacks de casa. É uma dica que eu geralmente dou para os estudantes, né? Como o início ali, o almoço pode ser um pouco menor do que vocês estão habituados, além de vocês poderem pedir mais comida, não tem problema nenhum, levem snacks de casa, né? Muitos estudantes levam ali um iogurte, uma fruta, uma barrinha de cereal. Então vejam ali o que vocês gostariam de comer para vocês terem ali já na mochila. Fica fácil, né? Você bater aquela faminha depois do almoço. E o jantar é uma refeição bem importante, tá? Em geral, é um momento de sentar à mesa, aproveitar a companhia da casa de família, né? É uma refeição mais parecida com o que nós estamos habituados. Então, massas, carnes, né? Em geral, aí é o que o americano prepara. Pode acontecer um pouquinho mais cedo, tá? Entre 5 e 6 horas da tarde. Em geral, a gente não janta esse horário no Brasil, né? Mas participem dessa refeição. Então, é um momento, sim, que todos os membros da família sentam à mesa, falam sobre o seu dia, aproveitem esse momento para se conectar com a casa de família, para praticar o idioma, né, para criar um envolvimento e um laço com eles, tá? Mesmo que você esteja sem fome. Se você não quiser comer na hora, tudo bem, mas sente à mesa, mesmo assim, tá? Tem alunos que às vezes não sentem fome esse horário porque é cedo, e é compreensível. Vocês também vão acabar ficando com fome mais cedo por conta do almoço ser menor, tá? Mas, num primeiro momento, se não tiver fominha, não tem problema, senta à mesa mesmo assim, tá? Porque não é só uma refeição, é um momento de conexão, como eu falei. Deixe claro o que você gosta de comer e o que você não gosta, né? Então, o que você não gosta de comer também precisa ser comunicado, tá? Às vezes a família tem hábitos ali muito diferentes,
faz muito peixe, por exemplo, você não gosta de peixe, fale para eles que você não gosta. Você não é obrigado a comer o que você não gosta, tá? Mas eles só vão saber se vocês comunicarem. E durante a semana, 3 refeições por dia estão inclusas: o café da manhã, o almoço e o jantar. Final de semana é muito comum o americano preparar o brunch, tá? Para quem não está familiarizado, brunch é entre breakfast e lunch. Então é um café da manhã reforçado, tá? E o jantar. Então, em geral, são essas 2 refeições aí de final de semana. E além disso, final de semana é bastante comum vocês saírem para passear, né? Fazerem alguma atividade, às vezes até que a escola propuser, ou com a casa de família, ou com amigos. Então, comunique os planos, tá? Para casa de família. Por quê? Pode ser que a casa de família prepare um jantar ali no sábado à noite e você vai no cinema e não avisou a casa de família. É chato, há desperdício, eles podem ficar esperando vocês. Então, sempre comunique, tá? Informem aí a família o que vocês vão fazer, se vocês vão passear, se vão comer fora, tá? E peça aí comida e snacks de preferência. Esses snacks que eu comentei, ajudam muito no dia a dia, tá? Fruta, por exemplo, às vezes a família não tem tanto hábito de comer fruta, mas você tem, peça essas frutas, tá? E algumas regiões aí, existem alguns mercados internacionais. E aí é muito fácil, às vezes, encontrar variedade de opções similares ao que nós vemos no Brasil. Então, se tiver, vale a pena uma visitinha, tá? Dá uma olhadinha que vale a pena. Falando de um aspecto mais acadêmico agora, né, do programa, grade curricular, tá? Quais matérias vocês vão estudar? Aqui no Brasil, em geral, a gente estuda muitas matérias, né? 10, 12, 15 matérias, depende da escola aí, e na grande maioria dos casos não há qualquer flexibilidade na escolha de matérias. Já nos Estados Unidos, é o oposto disso. Vocês vão estudar menos matérias com uma flexibilidade maior de escolha, mas para que vocês não percam um ano no Brasil, existem matérias obrigatórias. Essas matérias são exigências do MEC, do Ministério da Educação, tá, do Brasil, para que vocês possam fazer uma convalidação de notas ao retorno e dar sequência aos estudos, tá? Quais são essas matérias? São 5, vocês estão vendo aqui. O inglês, uma matéria dentro de ciências, dentro dessa área de ciências. Então, vocês podem escolher biologia, física, química, vocês vão escolher uma matéria dentro da área, tá? Não vai estudar todas as matérias. Uma matéria em estudos sociais, que pode ser história ou geografia, por exemplo, e uma matéria dentro de matemática, que pode ser cálculo, estatística, álgebra, enfim. E o esporte, tá? Essas 5 matérias, elas precisam estar dentro do currículo de vocês. E além delas, os estudantes costumam fazer no total de 7 matérias. Então, 5 obrigatórias e 2 que nós chamamos de eletivas. São matérias focadas em carreiras, tá? Então, dependendo da escola aí, são várias as matérias eletivas oferecidas. O que é importante sempre salientar, tá? Matérias eletivas, algumas delas têm pré-requisitos, um nível mais avançado de inglês, um grande conhecimento daquela área. São matérias mais complexas que vão exigir isso, tá? Então, a escolha de matérias, ela se dá lá na escola também, porque a escola vai avaliar o nível de inglês de vocês e o histórico escolar, o nível de conhecimento de vocês, tá? Mas aproveitem essas matérias eletivas, que é algo muito bacana do sistema educacional americano, né? E falando nele, desse sistema educacional, nos Estados Unidos as aulas são muito dinâmicas e práticas, tá? Então, nada daquilo de ficar no fundão copiando o que o professor está escrevendo na lousa. Não é assim que funcionam as aulas, tá? Em geral, as aulas já são posicionadas de uma forma onde todo mundo veja todo mundo. São turmas menores, tá? A participação em sala de aula é fundamental. São os alunos que trocam de sala de aula durante o dia e não o professor. Então, isso é muito legal, traz esse dinamismo para o dia a dia, né? Vocês não vão ficar o dia inteiro na mesma sala, vocês vão se movimentar, se locomover pela escola. E como a grade curricular é muito variada, cada estudante tem uma grade curricular diferente. Consequentemente, cada matéria que você fizer será uma turma diferente, né? Então, os estudantes têm a oportunidade de conhecer quase todo mundo na escola, principalmente os americanos. Então, aproveitem para fazer amizades nessas aulas.
Com nativos é sempre o que a gente vai recomendar para vocês, tá? Façam amizade com nativos principalmente. É comum que os alunos tenham lição de casa todos os dias. Não deixem essa lição de casa acumular, tá? Já tivemos alunos no passado que deixaram acumular, acharam que iam dar conta, no final não conseguiram fazer as lições. Então, façam as lições de casa diariamente. Isso porque as notas, elas não são compostas somente por provas, por testes, né? As notas, elas são compostas pelas provas, mas também pela lição de casa e participação em sala de aula. Então, você precisa, além de fazer a lição de casa, se engajar nas turmas. Isso acontece porque nem todo mundo é bom em prova, né? Às vezes você estuda, estuda, estuda e na hora da prova dá um branco, não vou bem. Mas você é ótimo com participação em sala de aula, né? Então, é uma maneira justa, né, de medir ali a qualidade acadêmica desse estudante. E falando das matérias eletivas, são várias matérias diferentes e elas são excelentes oportunidades para ampliar o vocabulário, né? Então, de repente, tem ali matérias que você nunca pensou em fazer, mas você tem a oportunidade de ampliar o vocabulário. E vocabulário é um aspecto extremamente importante da fluência. Quanto maior for o seu vocabulário, mais você consegue se comunicar. Você consegue comunicar a mesma coisa de formas diferentes. Então, é muito bacana que vocês aproveitem essas matérias diferentes também. Um exemplo de rotina, tá? Vamos entrar um pouquinho aí nesse quesito de rotina, como é que funciona o dia a dia, tá? Isso daqui, gente, é apenas um exemplo, tá? É para vocês apenas se familiarizarem, como que vai funcionar mais ou menos. Não se apeguem a esses horários, porque isso varia de acordo com a escola e também de acordo com cada estudante, tá? Mas, em geral, o aluno estuda aí período integral. Em média, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, e depois das 3 horas da tarde, é muito comum vocês ainda permanecerem na escola, mesmo que alguns dias da semana, para alguma atividade extracurricular, algum esporte, ou então ensaio de uma peça de teatro, ou então um clube. Então, já se preparem, né, para esse convívio ali de segunda a sexta muito intenso na escola, tá? E aí sim, depois, né, do período da escola, vocês vão jantar, vão fazer as tarefas de vocês e aproveitar a casa de família. Sábado e domingo não tem aula, é livre, né? Em geral, as escolas promovem ao menos aí uma excursão, uma atividade por mês para os alunos internacionais e nos outros dias vocês podem passear, vão fazer as atividades de vocês que a gente vai falar mais à frente, tá? O que que é importante lembrar? Rotina. A maioridade nos Estados Unidos é 21 anos. Então, ainda que você tenha 18 anos, você é menor de idade. E a rotina do adolescente nos Estados Unidos, para os americanos, inclusive, tá? Gira em torno da escola. Então, final de semana, os adolescentes podem passear, se divertir, com a permissão da casa de família, seguindo as regrinhas da família, o horário de retorno estipulado. Então, a família vai passar todas essas regrinhas para vocês, tá? Os alunos costumam ir a shopping, cinema, boliche, casa de amigos, a escola vai promover excursões para cidades maiores. Quando chegar o momento certo, fazer um esqui, uma compra. Então, tudo isso faz parte do programa, tá? O que não faz parte do programa? Baladinhas, festinhas de madrugada, tá? No Brasil, a gente tem uma cultura diferente. E é muito comum o adolescente de 16, 17 anos já frequentar, às vezes, uma baladinha se os pais permitirem. Nos Estados Unidos, isso não acontece, então não esperem isso do programa, tá? Isso não faz parte da cultura americana e, como eu falei, vocês estão longe de serem maiores de idade nos Estados Unidos, tá? Então, novamente, se adaptem à cultura do país. Não queiram viver a vida do Brasil. Comunicação com a host family, novamente, importantíssima. Informem para eles os planos, tá? Que vocês têm no final de semana. Então, onde vocês estão, que horas vocês voltam. Gosto de comparar, provavelmente, como vocês devem fazer com as famílias de vocês, né? Ah, eu vou no cinema com fulano, eu volto tal horário, estarei em tal shopping. Mais ou menos isso que vocês devem fazer aqui no Brasil, farão lá também com a casa de família, tá? E se vocês quiserem fazer alguma viagem específica, em algum feriado, algum final de semana, algum break, vocês têm que comunicar com no mínimo 4 semanas de antecedência, tá bom?
Tanto a escola quanto a casa de família precisam saber, eles têm a custódia de vocês durante o programa. Vocês são responsabilidade da família e da escola. E nessas ocasiões é obrigatória a presença de um adulto maior de 25 anos, tá? Familiares, pais, mães que queiram visitar os filhos durante o programa, eu quero levar o meu filho no início do programa, eu quero buscar no final do programa, não tem problema. Mas essa antecedência também se aplica, tá? Existem formulários específicos aí de autorização. Por quê? Né, a família, a escola não vai entregar esse adolescente na mão de uma pessoa que está alegando ser mãe ou pai desse estudante. A gente não tem certeza se é pai ou mãe. Então a gente precisa, né, de todas as autorizações por uma questão de segurança, tá bom? Então, se vocês quiserem agora, no início do ano letivo, levar o filho de vocês, fazer um tour pela escola, não tem problema nenhum. Avisem aí o agente, nós vamos passar os formulários e agendar esse tour na escola, mas ele é importante que ele seja agendado, tá? Os primeiros dias de aula são muito intensos, então se vocês só chegarem na escola para fazer um tour, ninguém vai conseguir receber vocês, tá bom? E os Estados Unidos proporcionam independência como estudante, tá? Aqui no Brasil, nós temos uma cultura na escola um pouco diferente, né? Isso varia de acordo com a família, tá? Com a escola, mas é muito comum que se o filho, né, muitas vezes está ali com uma dificuldade acadêmica, o pai ou a mãe tomam a frente para conversar na escola, conversar na diretoria, ou conversar com o professor para entender o que está acontecendo. Nos Estados Unidos não é assim, tá? O caminho é o aluno vai conversar com o professor, o aluno vai conversar com a escola. Isso já acontece porque todas essas escolas são preparatórias para a universidade, não somente num aspecto acadêmico, mas também da questão de independência e maturidade que eu comentei lá no início. Então, na faculdade, ninguém vai pegar pela mão para ajudar, tá? Então, a preparação se dá na mentalidade também, tá? Muitas vezes aí, quando a gente tenta intervir aí, tenta entrar no circuito, a escola responde para a gente, tá? Da 3W. Peça para o aluno falar com o professor. Peça para o aluno me procurar. Então, é algo que faz parte da cultura americana. Então, é importante que vocês tenham essa proatividade e atitude no dia a dia como estudante. Mais algumas dicas aí. Participe de tudo que puder, isso eu já falei e vou repetir, tá? Os clubes, as atividades extracurriculares da escola, são várias atividades extracurriculares, fazem parte da cultura americana. Preencham o dia a dia de vocês com atividades da escola. Trabalho comunitário, muito também normal aí, faz parte da cultura americana, extremamente importante para a preparação universitária. Os passeios, esportes. Mesmo que você não goste de esportes, né? Tem aluno que fala assim, eu não gosto de esportes. Além de ser uma matéria obrigatória, é uma ótima maneira de fazer amigos americanos, entrar na comunidade da escola, como eu comentei, tá? Então participe, mesmo que você não seja muito bom, não seja muito atlético, não tem problema, tá? E matérias, dependendo da turma que você escolher, algumas matérias têm aí materiais mais específicos, calculadora, livros, de repente aí uma matéria de artes, às vezes tem pincel, lápis de cor, tinta. Então, primeira coisa, deixe para comprar esses itens lá, depois que vocês escolherem a grade curricular. E segundo, na hora de escolher as matérias, tenham certeza, né, de que vocês saibam exatamente tudo o que a matéria pede, porque isso aqui tem custo extra, né? E às vezes tem um custo extra um pouco mais alto, então já se programem nesse sentido também, tá? E falando de matérias, eu não comentei, mas é importante. As matérias obrigatórias, as escolas sabem das matérias obrigatórias, mas o aluno é você. Então é sua responsabilidade ter certeza de que as 5 matérias obrigatórias estão na grade curricular de vocês, tá? A gente vai receber essa grade curricular, a gente vai olhar, a gente sempre faz esse papel também, mas novamente vocês são os protagonistas. Então, na hora de escolher a matéria, tenha certeza de que essas 5 áreas estão inclusas na grade curricular de vocês. A escola promove preparo para a vida adulta e desenvolvimento da maturidade, como eu já comentei. Faça amizades diferentes, atividades que nunca teve oportunidade de realizar. Não tenha vergonha de falar inglês, não tenha vergonha de fazer perguntas, tá? Se vocês não falarem inglês, vocês não vão desenvolver o idioma, né? Então, fale o idioma e fale durante todo o tempo, tá bom? Algumas escolas aí vão ter alunos brasileiros também.
pode fazer amizade com brasileiro, não tem problema. Mas procurem falar inglês, principalmente se vocês estiverem em um ambiente com outros alunos. Se vocês estiverem falando em português, primeiro que não é a proposta do intercâmbio, e segundo que esses alunos de outras nacionalidades, americanos ou outros alunos internacionais, ficam constrangidos de chegar perto. Eles não sabem o que vocês estão falando, né? E é desagradável falar outro idioma na presença de pessoas que não entendem esse idioma. Então, fala inglês durante todo o tempo. Casa de família, escola, tem a regrinha de English only, tá bom? Então, sigam essa regrinha também. Vai ajudar demais no desenvolvimento do idioma de vocês. Chegando no destino, tá? Como que funciona essa chegada? O transfer, tá? Tanto de chegada quanto de retorno está incluso. Nós passamos as datas estipuladas pela escola, o aeroporto de chegada, sigam essas datas, sigam esse aeroporto, tá bom? Se vocês emitirem passagem para outra data, o transfer não está garantido. Então, por favor, sigam essas regrinhas passadas. A casa de família é quem vai buscar, tá? Vocês no aeroporto. Eles terão os dados de chegada que vocês vão passar para a gente, eu já vou falar mais à frente, né? Como que vocês vão passar esses dados. Mas se vocês forem chegar na família e na acomodação de outra maneira, de repente aí os pais que estão levando os filhos, não tem problema, tá bom? Mas aí vocês precisam avisar, olha, eu vou chegar tal horário, tal dia, para a gente informar a casa de família, primeiramente eles não providenciarem transfer, né, para vocês e também para eles se prepararem, né, porque se vocês vão chegar com as famílias de vocês, obviamente que os familiares vão entrar na casa, vão conhecer a casa. Muitas famílias aí, casas de família, convidam, né, para jantar, para almoçar, para tomar café da manhã, então avisem, tá bom? É importante que a gente saiba de que maneira vocês vão chegar aí na casa de família. Recados. Estudantes, não esqueça de avisar os seus familiares no Brasil de que você chegou e está bem. É muito comum os alunos esquecerem. É um momento de euforia, é um momento de ansiedade. Encontrei a casa de família, esqueci do meu pai e da minha mãe. Eles estão ansiosos, estão preocupados. Então, assim que possível, avise, nem que seja uma mensagem curta. Cheguei, estou bem, depois a gente se fala, tá? Responsáveis aí, familiares. Esse processo de chegada de aeroporto de imigração, ele é demorado, tá? Nem sempre esse adolescente consegue contatá-los rapidamente. Tem algumas áreas do aeroporto imigração que não pode usar celular, né? Eles precisam de Wi-Fi, na grande maioria dos casos, nem sempre o Wi-Fi pega, então seja paciente, tá? Uma dica que eu dou aí para vocês responsáveis é usar aqueles sites que você consegue rastrear o voo, né? Então tem vários aí, o FlightAware é um deles, você joga ali o número do voo, você consegue ver se o voo já pousou, se não pousou, se está atrasado, se está taxiando. Então, isso torna ali também o processo um pouquinho mais fácil para vocês aí, familiares, né? Nesse acompanhamento da chegada. Acomodação em casa de família, né? Todos vocês vão receber em breve os dados da casa de família, tá? A gente chama isso de placement. Então, vocês vão receber o placement de vocês em breve. Vem ali todas as informações da família, foto, uma carta da família, tá? E quando vocês receberem, é muito importante que seja feito um contato prévio. Recebeu, contata a família, tá? Eles também ficam esperando esse contato de vocês. As famílias, esse período agora, tá? É férias, né, de verão nos Estados Unidos. Então, é muito normal, às vezes, eles levarem um tempinho para responder, tá? Essa semana, por exemplo, quinta-feira, 4 de julho, que é um feriado extremamente importante nos Estados Unidos, o feriado da independência. Então, eles tiram, às vezes, a semana inteira, tá? De férias. E, às vezes, a gente nem olha e-mail, né? De férias. Então, final de semana, se vocês mandarem ali um e-mail sexta-feira, sábado, é normal levar um tempinho, tá bom? Para responder. Então, esperem aí uns dias, 2, 3, 4 dias é bacana. Não respondeu nesse período, como a gente ainda tem tempo, né, para embarque de vocês, aí vocês esperem esse período, falem com a gente de vocês, tá? Às vezes vai pro spam, porque é e-mail de fora, pode ir pro spam, a família não viu, a gente faz o intermédio daqui, tá? E aproveite os próximos dias para agendar uma ligação. Então, quando vocês mandarem esse e-mail, já sugiram uma ligação, tá? A gente recomenda que vocês façam, no mínimo, uma videochamada. É muito importante vocês verem o rostinho deles. Muitas famílias aproveitam, pegam o celular, mostram a casa, mostram o quarto de vocês, tá? Então, a gente fala assim, quebrar o gelo, né? Para vocês não caírem de paraquedas lá. É muito importante fazer isso com a casa de família, tá?
Tire as dúvidas que vocês têm da casa, do quarto, da alimentação, do transporte para a escola. Então, aproveitem esse momento também, tá? De ligação, de troca de e-mails. Pesquisem sobre a região da casa, né? Então, joga ali o endereço no Google Maps, vejam o que tem nos arredores, a distância até a escola. E alinhe os detalhes de chegada com eles, né? A gente passa os dados de voo, mas muitas famílias gostam de alinhar direto com o estudante também, né? Alinhar ali que eles estejam segurando uma placa com o nome de vocês, um local de espera, uma cor de camiseta. Alguns de vocês têm camiseta da escola, vão receber camiseta da escola. Usem essa camiseta se for o caso, tá? Ajuda demais, né, a família a identificá-los ali no aeroporto, né? E aqui uma dica. Alguns alunos gostam de levar um presentinho brasileiro para a família. É só uma dica, nada, né? Não é uma obrigação de vocês, mas algo típico da região de vocês, de repente uma comidinha aí, né, típica da região, um imã de geladeira da cidade de vocês, Havaianas, enfim, né? São algumas dicas aí, canga, coisa bem brasileira. Os alunos gostam de levar, tá? E as famílias geralmente gostam bastante também desse agrado, né? É uma gentileza aí que vocês podem fazer por eles. Chegando lá, né, tire as dúvidas restantes. Em geral, eles fazem uma reuniãozinha para relembrar as regras, né? E nos Estados Unidos é comum que todos os integrantes da casa tenham pequenas tarefas, tá? Então, o primeiro ponto é o quarto de vocês. Vocês precisam manter o quarto de vocês limpo, organizado, cama feita e não consumam nada no quarto. Comida, bebida não é permitido. Isso atrai insetos, eles não gostam nos Estados Unidos disso, tá? Roupa, né? Vocês mesmos vão lavar e vão secar, eles vão ensinar como usa, tá bom? E outras pequenas tarefas também, como, por exemplo, colocar a mesa do jantar, ou tirar a mesa do jantar, colocar a louça na lava-louça, tirar o lixo, né? Coisas assim, faz muito parte aí da cultura americana. Né? Então, além dessas regrinhas, existe também o curfew, tá? Vocês vão ouvir essa palavrinha algumas vezes, que é o horário de retorno para casa. Então, a família vai passar para vocês qual é o horário máximo que vocês têm que estar em casa. E, em geral, é um horário de segunda a quinta, né? E outro horário, ou de domingo a quinta, e outro horário de sexta e sábado, que é um pouquinho mais flexível, tá? Mas, como eu falei, esqueçam madrugada, tá bom? É sempre um horário aí bem mais cedo do que isso, tá bom? Cuide da casa como sua. Você não é hóspede, você será membro da família. Então, cuide da casa, tá? É importante isso. O transporte ida e volta para a escola está incluso, e aí vocês devem conversar com a casa de família. Existem duas possibilidades: ou a família que vai levar e buscar vocês todos os dias na escola, ou vocês vão pegar aquele ônibus amarelo. Então depende da família, da localização, da dinâmica familiar. Em alguns casos, pode ser que 3 dias por semana a família leva, 2 dias vocês pegam um ônibus amarelo. Então alinhem esses detalhes com eles, até porque a casa de família, host father, host mother, eles também têm rotina e horários, eles trabalham, eles têm horários, né? Então, às vezes, por exemplo, de terça e quinta tem que chegar mais cedo no trabalho, então você tem que pegar o ônibus amarelo, tá? Às vezes, o horário ali que você sai da aula, a host mother que vai te buscar, precisa que você espere meia horinha por conta do horário de trabalho dela. Então, deixa alinhado tudo isso, tá? Aproveite essa meia hora aí para fazer a lição de casa, tá? Então, é muito importante essa comunicação. E leia o handbook da escola, tá? O handbook da escola é um manual com todas as regras, tanto da escola quanto as regras aí de casa de família de maneira geral. Mas cada família tem as suas regras, né? O seu dia a dia. Assim como nós também aqui no Brasil, cada família tem a sua rotina. Fazendo as malas, né? Em breve vocês vão começar aí a fazer as malas. A gente recomenda que vocês não levem muitas roupas, vocês têm muitas oportunidades de compras chegando lá, tá? Em geral, os quartos são menores, vocês têm quarto individual, mas pode ser que vocês não tenham quartos tão grandes, com armários enormes, então é importante que vocês sejam econômicos nesse sentido, tá? A maioria das escolas aí ou tem uniforme ou código de vestimenta, então no dia a dia vocês não vão usar tantas roupas assim, tá? E essa época do ano, o clima é quente e em geral fica mais fresco aí no final do dia. Então levem camisetas, moletons, nada que pese muito. Já roupas de inverno, vocês vão começar a sentir o inverno aí a partir de outubro, novembro, a depender da localização de vocês, né, da escola. Essas roupas são melhores e muito mais baratas nos Estados Unidos, então deixe para comprar lá, a menos que você realmente tenha algo que faça muito sentido levar. Até porque essas roupas pesam, né, na mala, elas ocupam boa parte aí da mala.
Óculos e lente de contato, isso é importante, lente de contato para o período inteiro que vocês vão estar lá, né? Teve um estudante aí que levou só um par de lente de contato e depois precisava mais. Vocês têm um seguro saúde emergencial, não cobre consulta com oftalmologista, tá? Então levem a lente de contato pelo período completo, quem utilizar, tá? Item de higiene pessoal, o básico ali escova de dente, pasta de dente, leve um shampoo pequeno, condicionador, sabonete, deixe para comprar o resto lá, essas coisas também pesam. E logo na chegada, a família vai levar vocês no Walmart, CVS, Walgreens, vocês vão comprar tudo isso, tá? E o material escolar também, levem lápis e caneta para o primeiro dia, para orientação, né? Lembra que a gente falou da grade curricular, dos materiais específicos? Então, deixem para comprar o resto lá, tá? Carregador de celular e carregador portátil. Carregador portátil é uma dica, né? Principalmente para trâmite de aeroporto. Em geral, a gente usa o celular demais, né? No aeroporto. E às vezes vocês não têm acesso a uma tomada. A tomada não está funcionando, não tem tomada disponível. Então, o carregador portátil aí é uma mão na roda, né? Nessas horas. Assim como adaptador de tomada, a tomada nos Estados Unidos é diferente. Levem um laptop ou um tablet, ou comprem lá esse equipamento pessoal, tá? Algumas escolas entregam um equipamento para vocês, mas é para uso acadêmico. A grande maioria aí dos laptops que a escola dá é totalmente bloqueado, tá? Então é importante que vocês tenham esse equipamento pessoal de vocês. É um equipamento de estudo, faz parte do material escolar, tá? E outra coisa, né? Ali, final de semana, à noite, vocês querem conversar com a família de vocês, quer ver um Netflix, vocês têm ali o laptop pessoal de vocês, tá? Malinha de mão, imprescindível vocês levarem mala de mão com uma troca de roupa, tá? Por quê? Se a mala for extraviada, depois de 12 horas aí de viagem, vocês chegam lá e não tem uma troca de roupa, não dá para tomar um banho, né? Muito desagradável. A gente torce para a mala nunca ser extraviada, mas acontece, tá? Então levem aí uma troquinha de roupa sempre, tá? Na mala de mão. E também na mala de mão, documentos. Vamos falar dos documentos para vocês levarem. Todos esses documentos aqui que eu falar agora, pessoal, façam uma pastinha, mala de mão. Não despachem documento jamais. Se a mala for perdida, o que às vezes acontece raramente, mas pode acontecer, vocês vão perder todos os documentos de vocês, tá? Quais são os documentos que vocês têm que levar? Os históricos escolares dos últimos 4 anos, a escola pede, tá? Mas, André, eu já mandei o histórico escolar lá no momento da aceitação. Por que que eu tenho que mandar de novo? Vocês vão levar isso no primeiro dia de aula de vocês. A escola vai avaliar o histórico escolar para poder ajustar a grade curricular, tá? Então, cada estudante é responsável pelos seus documentos, né? A escola não vai preparar os documentos de 300, 400, 500 alunos. Tem escola de 1.000 alunos aqui, 2.000 alunos. É inviável para a escola preparar, né, a pastinha de cada estudante. Então, você é responsável pelos seus documentos. Levem ali aquele mesmo histórico escolar, tranquilo. A escola vai avaliar as notas, né? O conteúdo acadêmico que vocês tiveram para entender o que faz sentido na grade curricular. E as notas parciais desse ano, tá? Muitos de vocês, a grande maioria, fizeram aí matrícula muitos meses atrás. Vocês nem tinham notas ainda de 2024, né? Então, agora que o semestre finalizou, está finalizando, levem essas notas parciais. Não tem problema, tá? Se não for o histórico escolar, leve o boletim mesmo. Faça uma traduçãozinha simples aí, os consultores, agentes de viagem ajudam vocês. Mas é importante que a escola entenda o momento atual acadêmico de vocês também, tá? Carteirinha de vacinação, levem aí uma cópia dessas carteirinhas, né? Quem tiver mais de uma, leve todas, é muito comum a gente ter mais de uma carteirinha, mas leve cópia, tá? Não leve a original. Por que que é importante? Se vocês precisarem ir ao médico, ao hospital, em alguns casos, o médico vai precisar saber se você tomou ou não determinada vacina. Como vocês não são americanos, o calendário vacinal é diferente. Então, é muito comum o médico pedir essa cópia aí de carteirinha de vacinação em uma consulta, tá? Então, levem isso. Quem tiver Covid, aí vacina de Covid junto, tá? O passaporte válido, o visto F1, que é o visto de estudante válido, e o I-20, tá? I-20 aqui, pessoal, muita atenção. O I-20 é um dos documentos mais importantes para embarque. Para quem não lembra o que é o I-20, é aquele documento, né, que a escola emite para que vocês tirem o visto.
Esse documento não é só para o visto, é para o embarque também. As companhias aéreas aqui no Brasil já pedem no check-in o I-20 para ter certeza de que você tem um visto F1 válido, tá? Então, se vocês não estiverem com o I-20 em mãos, vocês nem saem do Brasil, tá? Chegando lá na imigração, o oficial de imigração vai pedir. Esse é um documento obrigatório, tá? Se vocês não sabem onde está o I-20, perdi, excluí o e-mail, não estou achando, peça para o agente de vocês, tá? Mas esse é um documento essencial, novamente, mala de mão, não despache esse documento nunca, tá? Assim como todos os que eu mencionei. Carta de aceitação, que a gente chama de PLOA, tá? Quando vocês foram aceitos, vocês receberam uma carta de aceitação com o nome de vocês, estejam com essa cartinha em mãos, né? O oficial de imigração, ele pode perguntar tudo ou ele pode perguntar nada. É igual entrevista. Então, se o oficial de imigração perguntar ou pedir a carta de aceitação, vocês têm em mãos. Assim como a Welcome Letter, tá? Welcome Letter, ninguém recebeu ainda, não se preocupem em ficar caçando a Welcome Letter, ninguém recebeu, tá? Vocês vão receber ainda mais ou menos 2 semanas antes do embarque. E ela é uma carta de boas-vindas, ela é um resuminho de tudo que tem aí no programa de vocês. Informações da escola, quem é o contato da escola, qual que é a casa de família, o endereço, o telefone da família, o e-mail, informações do transfer, todos os contatos de emergência. Então, essa welcome letter é um apoio, tá, de vocês nesse momento de imigração, porque como eu falei, o oficial de imigração pode perguntar, por exemplo, qual é o nome da casa de família, qual é o nome da host mother, qual é o telefone da host mother. Vocês não vão saber isso de cabeça, né? A grande maioria das vezes a gente não sabe, mas vocês têm ali na welcome letter, tá? Então a gente emite e manda aí para vocês. A autorização para menor desacompanhado, tá? Em geral, 99,9% dos alunos têm essa autorização no passaporte. Confiram, os agentes de viagens ajudam vocês nisso, tá? Mas confiram ali na página do passaporte que tem a foto de vocês. Deve estar escrito ali embaixo que você está autorizado a viajar desacompanhado de ambos os pais, tá bom? Quem não tiver essa autorização em passaporte, precisa providenciar uma autorização em cartório, mas aí os agentes de viagens ajudam vocês nesse sentido, tá? E aí, falando de dinheiro, né? Como levar dinheiro? Cartão de crédito, né? Autorizado para uso internacional, preferencialmente no nome do estudante. O cartão de débito pré-pago é uma maneira bem segura, né? E tranquila aí também de ser utilizado. Em geral, é o que a grande maioria dos alunos fazem, até porque cartão de crédito tem muito imposto. E um pouquinho de dinheiro, um pouquinho em cash, tá? Não precisa exagerar, mas é importante ter um pouquinho. E, pessoal, Arrival Package, tá? Vocês aí, a grande maioria já recebeu. Quem ainda não recebeu, não se preocupe, vai receber. É um pacotinho aí final que a gente chama, né, de chegada, Arrival Package. São alguns formulários e informações finais da escola que vocês vão estudar, tá? Então, dentro do Arrival Package, vocês encontram o calendário da escola, algum outro recado que a escola mande para vocês sobre o dia de orientação, por exemplo, tá? A gente tem dentro do Arrival Package 2 formulários de Arrival e Departure, tá? Então, de chegada e também de partida. É nesse formulário que vocês vão preencher os dados de voo de vocês. Então, é através desse formulário que a gente vai encaminhar para a família saber certinho o transfer, tá? Tamanho de uniforme, se for o caso, tá? Tem escola que tem uniforme, vocês têm ali um formulário de tamanho de uniforme, o handbook da escola, tá? Algumas escolas mandam handbook, então a gente encaminha para vocês. Outras escolas têm um portal do aluno que vocês vão entrar no portal ali com a senha de vocês, vão baixar o handbook, tá? Declaração de saúde. O que que é a declaração de saúde? É, Existem alguns casos, né? Às vezes o estudante fez a matrícula meses atrás e entre a matrícula e o embarque, precisou começar a tomar algum medicamento, surgiu alguma questão médica, né? Então eu não fazia um tratamento, agora estou fazendo, descobri alguma coisa, agora eu tomo determinado medicamento. A gente precisa saber. A escola precisa saber que agora você está fazendo determinado tratamento ou toma determinado medicamento. Então, essa é a declaração de saúde, tá? Vocês preencheram aquela papelada de médica, né, no application, mas como eu falei, alguns de vocês entregaram isso 6 meses atrás.
E às vezes acontece, tá? De ter mudanças aí nesse período. Então, essa é a declaração de saúde, tá? E o seguro-saúde, como eu mencionei, vocês recebem, em geral, tá? Vocês recebem a apólice do seguro-saúde na semana do embarque, tá? Pode ser que o seguro seja emitido pela própria escola ou não, mas a gente manda essa apólice para vocês na semana do embarque. É muito simples, é só imprimir, tá? É um seguro emergencial que não é válido para consultas de rotinas. E é obrigatório que você, adolescente, esteja com essa apólice em todos os momentos. Da mesma maneira como nós andamos com a nossa carteirinha de convênio, vocês têm que andar com a apólice, tá bom? A escola tem a apólice, a escola sempre acompanha o estudante, mas vamos supor que você está fazendo um passeio com um amigo, torceu o pé, precisa ir no hospital. Você vai se deslocar para o hospital e a escola vai encontrar você depois, vai encontrar no meio do caminho, a casa de família também. Então você precisa estar com a apólice, né? E você precisa apresentar a apólice quando for utilizar. Se vocês não apresentarem a apólice, o hospital não vai saber que vocês têm seguro saúde e isso vai gerar um custo. E não é um custo barato. Saúde nos Estados Unidos é muito caro, tá? Então lembrem-se de apresentar a apólice. E mesmo com seguro-saúde, mesmo com convênio médico, tá? Americanos que têm convênio médico, é muito comum que o uso gere algumas despesas adicionais. Então, é a famosa coparticipação, tá? Então, usem somente em caso de necessidade para vocês não terem despesas adicionais desnecessárias, né? E também aproveitem aí o mês de julho para fazer um check-up, né? Antes de sair do Brasil para ter certeza de que está tudo certinho. E para a gente finalizar a nossa orientação, né, aqui o final do programa. Terminei meu programa, o que que acontece? Ao final do programa, a escola vai emitir o seu histórico escolar, tá? Esse histórico escolar emitido pela escola, do jeitinho que a escola emite, ele não é válido para convalidação do programa, tá? Para as notas. Então, existe um processo que nós chamamos de apostil, popularmente conhecido como convalidação, que é providenciado por nós da 3W, tá? Ele é um processo feito através da Secretaria de Ensino do Estado que vocês vão estudar, tá? Então, por exemplo, temos alunos aqui que vão para a Califórnia. A escola vai emitir o histórico, vai enviar para a 3W e nós enviaremos para a Secretaria de Ensino do Estado da Califórnia. A Secretaria de Ensino do Estado tem mais ou menos aí uma média de 45 dias para fazer esse processo de apostil. Eles vão colocar um selo, tá, do apostil, é um apostilamento aí do histórico escolar. E ao final, né, desse processo, quando eles vão enviar, né, feito o apostil, eles enviam para nós da 3W e nós enviaremos via FedEx para a agência de vocês. Então, é um processo lento, tá? Depende de Secretaria de Ensino do Estado, depende de órgão público, sempre demora, tá? O que que a gente faz? Quando a gente recebe o histórico escolar por parte da escola, que eles mandam aí em PDF, em geral, né, para a gente uma cópia, a gente já passa para vocês, tá? Já passa para o agente. E vocês levam esse PDF do histórico escolar na Escola do Brasil. A Escola do Brasil aceita, tá? A gente nunca tem problema quanto a isso para vocês começarem os estudos. Então, fiquem super tranquilos, tá bom? Vocês vão ter aí o histórico escolar para vocês darem sequência aos estudos e no decorrer desse semestre, né, do próximo semestre, do próximo ano, vocês vão receber o apostil para realmente convalidar essas notas, tá? Conforme o processo for acontecendo, a gente sempre vai informando vocês aí em que pé que tá. E, pessoal, esses são os nossos contatos de emergência. Na Welcome Letter, vocês têm os contatos, tanto da 3W, vocês também terão contato de emergência da escola, tá? Mas esses são os contatos da 3W. Nós três somos brasileiras, Natália, eu e Mônica. E no dia aí dos embarques de vocês, tanto no momento que vocês saem do Brasil, quanto, né, da chegada nos Estados Unidos, a gente fica de plantão, tá? No WhatsApp. Então, qualquer emergência, entre em contato com a gente. O que que é uma emergência? Tive problema no check-in, perdi meu voo foi cancelado, meu voo está atrasado, ou seja, meu transfer, né, precisa saber. Tive problema na imigração, não estou conseguindo encontrar o meu transfer. Tudo isso é uma emergência, a gente precisa ser comunicado, tá? Vocês podem e devem entrar em contato direto com a escola também, mas alguns alunos sentem mais à vontade entrando em contato com uma de nós por sermos brasileiras e ser feito esse contato em português, tá? Uma pessoa muito importante que seria aí o primeiro contato dentre nós três aqui é a Mônica, tá?
A Mônica, ela é o contato de vocês durante o programa, ela cuida dos alunos em programa. Vocês devem conhecer a Mônica muito em breve, porque ela faz uma reuniãozinha aí antes do embarque com vocês, tá? Então, a Mônica será o primeiro contato de vocês em caso de emergência, certo? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar agora, tá? No mais, essa orientação ficou gravada, nós vamos disponibilizá-la aí para quem quiser reassistir ou mandar para alguém que não pôde estar aqui hoje, assim como essa apresentação, esses slides aqui, tá? Vocês também vão recebê-los. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, tenham uma ótima experiência, aproveitem essa oportunidade aí para fazer amigos, para conhecer a cultura americana. O High School passa muito rápido, vocês vão piscar e passou. E é um programa muito especial. Aproveitem demais aí a experiência que vocês têm, a oportunidade que vocês têm, que é única, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, ficarei ainda uns minutinhos por aqui. Caso contrário, uma ótima noite a todos.